Bom, gente, eu sou Fernando Nakari, sou consultor técnico da Revista O Mecânico, jornalista também da Revista O Mecânico e da Revista Carro. E o nosso painel aqui é um painel sobre turbos. Eu tenho praticamente 10 anos dentro da profissão, já trabalhei em oficina mecânica, tanto linha leve quanto linha pesada, e vou com vocês aqui acompanhar como vai ser a dinâmica aqui agora. Nós temos os 3 palestrantes, eles vão fazer apresentações deles, mais ou menos uns 15 minutos, e ao término disso a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas, tá? Aí quando eu terminar, que a gente liberar, o pessoal vai passar o microfone para vocês terem contato com eles e tirar as dúvidas de todos, tá bom? E aqui o primeiro que eu vou chamar é o Newton Juliato da Borg Warner, que vai fazer a apresentação para vocês. Obrigado, Fernando. Ok, bom dia, pessoal. Para nós da Borg Warner é um prazer estar aqui com vocês, a gente podendo difundir aqui, transmitir para vocês um pouco de conhecimento. Obviamente que o tempo é muito curto, não é um treinamento em turbos, mas eu vou passar aqui para vocês o que hoje a Borg Warner tem em termos de produtos para atender o mercado de veículos turbos e o que nós temos aí em termos de novos desenvolvimentos e novas aplicações visando aí justamente o mercado de carros de passeio. Na linha diesel, na linha pesada, já o turbo já é uma realidade já há muitos anos, mas na linha automotiva de veículos de passeio, né, veículos flex, é um mercado que está iniciando agora no nosso mercado, ok? Bom, inicialmente, o que é o turbo, né? O turbo é um equipamento que foi desenvolvido antes mesmo de ser desenvolvido, ser inventado o motor de combustão interna. A sua concepção, toda a sua parte de ideias do funcionamento dele, ela surgiu antes por John Barber, em 1791, em que ele, observando o que existia de máquina térmica nessa época, somente as máquinas a vapor. Então, o que ele fez? Observando a máquina térmica e observando o fluxo de gases que saía pela chaminé de uma máquina térmica, ele observou que isso tinha um grande fluxo e uma grande quantidade de calor. Bom, se eu tenho fluxo e tenho quantidade de calor, isso é energia. E era energia que era perdida no sistema. Então ele, muito simplesmente, como o desenho que eu tenho aí na tela, é um desenho muito simplificado, mas que também não foi muito diferente o que foi feito por ele na época. O que ele fez? Colocou uma roda com pás diante da chaminé. Essa roda com pás, ela estava girando em cima de um eixo com manivela. Essa manivela acionava um fole, e esse fole, então, enviava mais ar limpo para a câmara de combustão. Mais ar limpo para a câmara de combustão significa uma combustão mais completa. Portanto, uma eficiência maior dessa combustão. Muito tempo se passou, basicamente os motores de combustão vão ser inventados aí 95 anos depois desse primeiro experimento aí do John Barber. Os motores diesel ainda depois, praticamente 100 anos depois. Mas que os turbos só vieram mesmo a ter o formato que nós conhecemos a partir de 1925 ainda demorou um bom tempo até chegar ao que a gente conhece hoje como turbo, né? No formato que a gente conhece até hoje. Então, com isso, nós tivemos todo um desenvolvimento, ainda que foi para um desenvolvimento apenas para motores grandes, né? A partir mesmo da Segunda Guerra Mundial somente é que nós vamos ter aí os motores saindo de linha de produção, turbos. E basicamente motores pesados, motores diesel, motores de caminhões, tratores, ônibus, grupos geradores, motores navais, né, basicamente. E dos anos 70 somente é que nós vamos ter os motores saindo turbos de fábrica para o mercado. Então, basicamente, aí no final dos anos 60 que teve um aumento da participação dos motores turbos, basicamente na linha diesel, né, motores pesados. A partir dos anos 70, devido à grave crise do petróleo de 73 e 79, e que o petróleo subiu muito de preço no mercado mundial, então os fabricantes se viram obrigados a colocar o turbo nos motores como forma de
diminuir o consumo específico dos motores. Então, foi mais um grande driver aí do desenvolvimento dos motores turbos. A partir dos anos 80, o grande driver, o grande impulsionador de uso do turbo nos motores foram as legislações de emissões globais, que passaram, então, a cada vez mais exigir que a combustão se desse de forma cada vez mais limpa e mais eficiente. Então, com isso, a gente teve aí o grande impulso aí a partir dos anos 80 a nível global. No Brasil, a gente praticamente a partir de 96, que começou a olhar o turbo como um elemento do motor para diminuir emissões, e com isso foi que veio o desenvolvimento até os níveis atuais aí de normas Euro 5, que são as que estão vigentes no mercado para nós, né? Bom, BorgWarner, nessa linha, então ela atua em todos os segmentos, desde aí no canto direito aí o amarelinho aí que é o Smart, que é um motorzinho pequenininho, 3 cilindros, turbo, até passando por todas as outras linhas para carros de passeio, vans, caminhões, ônibus, equipamento de construção, equipamento de agricultura e na linha marítima. Tudo que são motores aí na faixa de até 1.200 HP por turbo que se utiliza. Nessa linha marítima aí, por exemplo, a gente tem um motor aí que é um motor aí tem mais de 4.400 cavalos, são com 4 turbos nessas aplicações, mas basicamente a gente trabalha na faixa até 1.200 HP por turbo na nossa linha de produtos. Então, basicamente, a BorgWarner, ela possui aí, são 3 famílias de turbos. A BorgWarner, ela inicialmente, ela adquiriu um fabricante de turbos na Alemanha, que era a KKK. Essa empresa tinha toda essa linha intermediária aí, de turbos da família K. Então, aqui no Brasil a gente tinha alguns veículos que vinham com essa família, né? Basicamente os Audi, também os Volkswagen, e também os primeiros turbos no mercado aí, lá nos anos 70, que aplicavam em Mercedes, na linha diesel, eram basicamente turbos da linha da KKK da Alemanha. A BorgWarner adquiriu em 98 a KKK, em 99 ela adquiriu um outro fabricante americano, que é a Schwitzer, então que trouxe essa linha de turbos aí da linha inferior, que são os turbos da família S100, S200, S300, basicamente aí de acordo com a faixa de potência e a cilindrada do motor onde são aplicados. A partir de 2008, a BorgWarner unificou as famílias de produtos e criou a família B. Então, a partir de 2008, todos os novos projetos de montadora passaram a vir com uma nova família de turbos. Essa nova família, ela basicamente ela é uma mistura do que as outras 2 famílias anteriores tinham de bom. Uma é da família KKK, que trabalha com folga radial bastante pequena, na faixa de 30 a 40 centésimos, e a família S, que tem a vantagem do prato incorporado na carcaça central. Então isso faz com que o turbo seja aí de uma forma mais econômica e a gente consegue aí aplicar melhor em motores mais modernos aí de uma forma mais econômica, conseguindo mais projetos. Bom, basicamente o turbo é um componente simples do motor quando a gente olha a sua construção, né? Porém, ele é o componente que sofre as maiores temperaturas do motor. Então, o turbo, basicamente, o que ele é? Eu tenho aqui do lado esquerdo, né, na parte cinza aí, é a carcaça de turbina. A turbina é quem recebe os gases queimados da câmara de combustão e transforma isso em potência mecânica no eixo da turbina. Esse eixo transfere esse movimento para o lado direito, aí nessa parte branca, na parte de alumínio, que é o compressor. Então, por isso nós dizemos turbocompressor, porque é um turbo, uma turbina e um compressor que estão acoplados diretamente. A vantagem disso é que você consegue utilizar uma energia perdida dos gases de escape de uma forma para forçar mais ar limpo para dentro do motor. Quanto mais ar limpo nós conseguimos colocar dentro da câmara de combustão, nós podemos pôr mais combustível e tornar possível a completa combustão desse combustível, gerando uma combustão mais eficiente. Então, basicamente o turbo, ele tem na parte central
aí nessas 3 flechas amarelas, onde nós temos os mancais. Temos 2 mancais radiais e um mancal axial. É nessa parte que nós temos aí a parte que vai suportar toda a parte rotativa do turbo. Então, nessas 3 flechas, são os 2 mancais radiais que vão suportar o eixo no sentido radial e o mancal axial que suporta o eixo no sentido axial. Então, esses 3 componentes do turbo, né, a turbina, o compressor e a carcaça central, eles são feitos para trabalhar em equilíbrio de pressões. Toda vez que eu tiver um desequilíbrio entre essas 3 pressões, eu vou ter a passagem de óleo para o lado da admissão ou a passagem de óleo para o lado do escape. Tá? Eu não vou entrar em detalhes o que causa cada um desses tipos, que depois o professor vai entrar mais na parte aí de falhas, de problemas, então aí a gente deixa para discutir isso mais adiante. Basicamente aqui é só para a gente entender. Então, a turbina é de um material hoje de alta resistência à temperatura, aí, normalmente em Nye Resist. Para as aplicações mais comuns, se utiliza material silício molibdênio, né? Tudo para suportar altas temperaturas sem que provoque aí fadiga térmica do material. Do lado do compressor, nós temos algumas aplicações que, pela severidade de aplicação, pelas altas pressões que trabalham os turbos, nós temos, além do rotor de compressor em alumínio fundido, que é o comum, nós temos alumínio fresado e também em algumas aplicações mais severas, no caso de caminhões, ônibus, principalmente ônibus urbano, onde tem muito ciclo de parada e aceleração, nós temos o rotor de titânio. Então, hoje, a maior parte de ônibus urbano, dos nossos turbos, são em rotor de titânio. Tá? E temos outras tecnologias também, hoje, que já suportam a substituição do titânio pelo alumínio fresado, porém, aí com alguns tratamentos especiais, aí, de shot pinning e outros tipos de tratamentos térmicos e mecânicos no material. Ok? Basicamente, os turbos, não vou entrar muito aqui em detalhe, mas na parte central do turbo, onde circula o óleo lubrificante, é quem faz a lubrificação e o resfriamento do turbo. A grande maioria das aplicações é suficiente somente o óleo lubrificante do próprio motor para fazer essa refrigeração. Mas alguns casos especiais, especialmente nos carros de passeio, nós precisamos ter aí uma refrigeração adicional com a água de arrefecimento do motor. Então, com isso, a gente precisa ter aí uma galeria adicional dentro dessa parte central. Por quê? Todo óleo lubrificante, ele está projetado para trabalhar na faixa de 130 graus, certo? E toda vez que eu tenho que o óleo ultrapassa o limite dos 130 graus, ele está perdendo vida, ele está perdendo durabilidade. Então, ele vai se degenerando. Então, o que a gente tenta é manter a temperatura do óleo lubrificante na turbina, né, aí na parte central, no conjunto central, em torno de 130 graus, ou, no máximo, aí 140, 150 graus, para que não frite o óleo aí dentro. Tá? Toda vez que eu tenho um excesso de temperatura do óleo dentro do turbo, ele começa a queimar e ele começa a formar resíduos de carbono. Esses resíduos vão se transformar em grãozinhos duros, como areia, e esses grãozinhos vão começar a desgastar os mancais, a parte rotativa do turbo. Então, por isso, é muito importante a gente cuidar do sistema de arrefecimento do motor, não apenas a parte de radiador, mas de resfriador de óleo quando o veículo tem turbo. Tá? E isso é um ponto que o pessoal não costuma fazer muito. O pessoal limpa radiador, limpa bloco, troca a água, mas não faz a limpeza do sistema de arrefecimento de óleo, que é muito importante nos motores com turbo. Ok? Bom, então basicamente, essa é uma ideia do funcionamento do turbo. Todo o ar que passou pelo compressor, ele vai chegar em torno aí de 180 graus quando ele sai do turbo, porque ele sofre aquecimento, né, pela própria compressão do ar e também por ele estar próximo aí das partes mais quentes do turbo, no caso a carcaça central e também a parte da turbina. Então depois esse ar vai ter que passar por um pós-tratamento, vai ter que ser resfriado, porque nos motores apenas turbo, o ar vai entrar no motor a essa temperatura mesmo.
Porém, hoje em dia já a gente sabe que a gente pode ter um rendimento melhor colocando um arrefecimento nesse ar, né, que é o intercooler. Então, o intercooler é que vai baixar a temperatura desse ar de admissão aí para em torno de 60, 65 graus, o que vai poder colocar mais combustível e gerar uma combustão mais eficiente no motor. Então aqui basicamente esse é o ciclo, né? Funcionamento básico de um motor apenas turbo, e aí do lado esquerdo em azul, embaixo a gente vê aí o intercooler, que ele está fazendo justamente o ar que saiu do compressor, né, passando pelo intercooler para resfriar e entrar o motor então a uma temperatura mais baixa. Alguns turbos, hoje a maioria deles, nós vemos, os turbos têm essa válvula que está aí no final da seta azul aí em cima. Essa válvula, chamada válvula wastegate, é uma válvula que ela mostra apenas um aspecto externo do turbo, né, que ele tem válvula. Mas essa válvula, na verdade, ela mostra que o turbo tem uma concepção diferente, justamente onde a gente não consegue identificar visualmente, que é do lado do compressor, né? Essa parte da esquerda, que está embaixo da válvula, todo turbo que tem essa válvula em cima aí, ou da parte externa, é porque o rotor do compressor, ele tem uma geometria em relação à entrada de ar e ao diâmetro do rotor, que faz com que esse turbo ele encha rapidamente. Ou seja, quando eu tenho pouco gás de escape entrando ali na flechinha vermelha que vem do motor, em baixa rotação do motor, por exemplo, eu tenho pouco gás de escape. Só que a relação entre o diâmetro do compressor e o bocal de admissão de ar já é feita de uma forma que esse turbo já enche e já manda mais ar para o motor, de uma forma muito rápida. Porém, o motor não vai ficar nessa baixa rotação por muito tempo. Quando sobe a rotação, aumenta muito o fluxo de gases. E com essa relação no lado do compressor, isso vai gerar um excesso de pressão, que o motor não precisa, tá? E que nem pode. Então, o que ocorre? Aí entra a válvula wastegate em ação, ela abre uma passagem de gases da turbina, dos gases que vêm do motor e vão para o rotor. Só que ele não chega a chegar no rotor da turbina, ele passa diretamente para o escape. Então, dessa forma, a gente limita a pressão máxima do turbo para que ele dê a máxima pressão, porém, somente a pressão necessária e não um overboosting, que nós chamamos, né? Ou seja, um excesso de pressão. Tá? Se ocorre um excesso de pressão, quando, por exemplo, o pessoal costuma alterar a regulagem dessa válvula, que ela é ajustada aí na pontinha da haste ali da válvula, o que acontece? A gente pode ter uma falha do turbo que vai romper o rotor da turbina no meio ou vai quebrar o eixo do turbo por excesso de pressão. Então a gente tem o esquema, né, de funcionamento, muito básico, similar ao do turbo normal, porém, aí do lado direito, aí embaixo, aí nós temos a válvula wastegate, que é onde ela desvia parte do fluxo diretamente para o escape, dessa forma controlando a potência da turbina. A potência gerada na turbina faz equilíbrio com a pressão do ar que está indo para o outro lado. Então, com isso, a gente consegue aí estabilizar, basicamente, aí a pressão do turbo a um nível que seja ótimo aí para o motor. Aí, dentro dessas diferentes tecnologias, foi criado também um modelo de turbina em que ela otimiza, né, para o máximo fluxo de gases em alta rotação. Só que esse máximo fluxo de gases somente na alta potência que eu vou utilizar. Então, dentro dessa turbina é colocado algumas aletas móveis em que elas fazem justamente fechar essa área de turbina. Então, hoje, os nossos turbos de geometria variável permitem você ter uma elasticidade maior, tá, desses turbos, e faz com que o motor tenha uma faixa de torque muito mais ampla, né, uma faixa de rotações maiores, né, no motor, tá, justamente devido à geometria variável. Isso foi muito usado aí no final dos anos 90, essa tecnologia. Ela está em uso hoje em dia, vários motores hoje vêm ainda com turbo com geometria variável no mercado, porém a gente também hoje em dia já temos a tecnologia do biturbo, né, ou dos turbos de duplo estágio. Então esses turbos de duplo estágio, tem alguns modelos hoje aqui no mercado já, né, basicamente
a Amarok, também alguns turbos em carros de passeio, a gasolina também, que são biturbos também, tá? Basicamente os de maior potência, que são justamente, em vez de eu ter somente um turbo de geometria variável, eu tenho 2 turbos, um otimizado para baixa rotação do motor e outro otimizado para alta. Só que esses turbos, por isso que a gente não costuma falar biturbo, a gente fala duplo estágio. Porque o biturbo, eles estão constantemente em série um com o outro. Esse turbo que está à direita aí da tela seria o turbo de baixa pressão, é o turbo maior. E à esquerda, aquele que está mais próximo do motor, é o turbo que vai ser o de alta pressão, que recebe os gases diretamente do motor, porém ele não recebe os gases, ele recebe os gases do motor, mas ele não recebe o ar diretamente do filtro. Ele recebe o ar do primeiro turbo, o turbo de baixa pressão, que depois esse primeiro turbo recebe o ar do filtro, sobe a pressão em torno de 1,5 bar e envia para o segundo turbo. Esse segundo turbo recebe a 1,5 bar e sobe em torno aí de 3 bar, 2,8, 2,9 bar para enviar ao motor. Então, esse estágio, ele é controlado por uma válvula, essa válvula que está aí embaixo, né, que é a válvula damper, a válvula bypass, em que, quando o motor está em baixa rotação, eu utilizo somente o turbo pequeno. A partir de uma certa faixa de rotação, que o motor tem um fluxo de gases maior e que precisa de mais ar, ele não vai conseguir, esse turbo vai atrapalhar aí no meio do caminho. Então é aberta aquela válvula damper, ali na parte vermelha abaixo, e vai desviar os gases para o outro turbo. Então, o turbo maior é que passa a atuar para o motor. Ele consegue, então, atender a faixa de alta rotação do motor. A grande vantagem quando nós temos turbos de 2 estágios é que o mapa de compressor desses turbos se torna mais amplo. Então, a gente consegue ter mais torque em baixa rotação do motor, ok? Aqui é uma outra versão do duplo estágio, porém o turbo de alta pressão é com geometria variável. Esses modelos basicamente são os turbos de veículos de alta potência, BMW, Mercedes, Audi, os modelos mais top, com mais potência, normalmente utilizam esse sistema com um turbo de geometria variável no turbo de alta pressão. Essa aqui é outra versão também, só que nós temos 2 turbos aí trabalhando basicamente em uma sequência, como se fosse um biturbo, ou seja, os 2 colocados em sequência constantemente. Só que tem um módulo do motor que comanda a válvula damper, que vai fazer, quando for, dependendo da solicitação de potência do motor, entram os 2 ou entra um só. Então, por isso que a gente diz que ele é sequencial, porque ele tem esses canais aí na parte superior e na parte inferior que fazem a ligação, tornando ele sequencial, os 2 turbos. Aqui, como já falamos, o intercooler, que é necessário para justamente resfriar o ar de admissão e tornar a combustão mais completa e o motor mais econômico, aí, entregando mais torque para o veículo. E muito importante, todo motor turbo necessita, quando você dá a partida nele, ter um cuidado adicional, evitar de acelerar imediatamente. Por quê? Porque existe aí um tempo em torno de 3 segundos para que se estabeleça o fluxo de óleo no turbo. E isso é muito importante para a durabilidade do turbo. A mesma coisa quando você vai desligar um motor, né? No desligamento, deixe ele funcionando em marcha lenta, né? Por lo menos aí 10, 15 segundos, e aí você desliga a chave simplesmente. Nunca dá aquela última acelerada em um motor que tem turbo, tá? Bom, na instalação do turbo, eu não vou entrar muito detalhe aqui, vou passar rapidamente, porque o professor vai falar mais depois, no final, aí, sobre os cuidados em manutenção. Então, aí a gente deixa para a parte dele aqui. Eu tinha colocado aqui, mas a gente pode... Então, basicamente, essas instruções que estão aqui do lado, todo turbo BorgWarner, quando você compra, na caixa, vem um manualzinho lá, vem com tudo isso identificado ali, são as condições para você ter uma boa durabilidade do turbo, tá? Então, basicamente, juntas e conexões não podem ter vazamento, tubos e mangueiras também não podem estar amassados nem com restrições, filtro de ar novo, o filtro de ar é fundamental para a vida do turbo,
Tá? Coletor de escape sem partes internas soltas, verificar sempre o pressão do óleo e também, basicamente também, uma coisa fundamental, sempre que for instalar um turbo, sempre colocar óleo lubrificante no furo de lubrificação. Nunca confiar que o turbo venha de fábrica lubrificado. Tá? Ele vem lubrificado, mas aquela lubrificação que vem nele é para evitar a oxidação do eixo. Ele não garante a lubrificação na primeira partida do motor, então você tem que pôr óleo. O intercooler tem que estar limpo e também sempre o sistema de escape tem que ter um sistema flexível, tem que estar fixo, bem fixo, mas tem que estar flexível. Toda a linha de turbos Borg Warner, nós temos hoje um programa de remanufatura, onde o turbo é enviado para a fábrica e nós fazemos a completa remanufatura dele, colocando ele na mesma condição de turbo novo. Então, com isso, você consegue um turbo muito mais econômico, tá? É uma relação custo-benefício muito boa e a gente consegue ter o mesmo padrão de qualidade de um turbo novo. Ok, pessoal. Obrigado. Quem tiver dúvidas, depois nós fazemos as perguntas no final. Obrigado. Obrigado, pessoal. E agora eu vou chamar aqui o Leandro, da Cummins, vai continuar a apresentação dele agora sobre os turbos Cummins. Bom dia a todos. Todos me ouvindo bem? Alguém já ouviu falar em turbo Cummins? E turbo Hosted? É a mesma coisa, tá? Então tá bom. Então, antes de começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Leandro. Eu trabalho há 6 anos lá na Cummins como engenheiro de serviços, na área de turbos que retornam com falhas de garantia e na área de novos projetos também. Tá? A Hosted foi comprada pela Cummins em 1973. Então, hoje a gente é uma divisão da Cummins. Então, uma pequena parte institucional, não vou ficar falando muito aqui da história para não deixar vocês com sono. Então, a Cummins começou em 1919. A gente tem, no mundo todo, cerca de mais de 55 mil funcionários, em 197 países, tem um faturamento de mais de 17 bilhões. Então, é uma empresa que eu imagino que todos vocês conhecem. Tá? Falando da Hosted, onde que ela está presente no mundo? Então, aqui na fábrica da Cummins, em Guarulhos, que é onde eu trabalho, temos também uma fábrica em Charleston, de manufatura, que ajuda e produz turbos para o mercado americano. Temos uma fábrica na Inglaterra, que é a matriz da Hosted. A Hosted nasceu na Inglaterra. Temos algumas fábricas na Índia e uma fábrica na China também. Tá? Então, falando da nossa planta aqui no Brasil, ela nasceu em 1987, produz turbos da linha leve e da linha média, né, o que a gente chama de light duty, mid-range, que são os HE200, HE221, que vocês já devem ter visto, e os HX35, HX30, HX40, todos eles são produzidos aqui na planta do Brasil. E hoje o que eu pretendo falar para vocês aqui, uma das novidades que vai começar a acontecer a partir do início do ano que vem, é a nossa nova linha de turbos pesados, que é o que a gente chama de heavy duty, que vai produzir os turbos HE500 ou os que vocês conhecem por HX50 ou HX55. Tá? Então a capacidade hoje da linha é de produzir 105 mil unidades de turbos pequenos e médios e 44 mil unidades de turbos grandes. Então, diferentemente do meu amigo Juliato, a Hosted ela só fabrica turbos para a linha pesada, diesel. Tá? A Hosted não fabrica turbos para motores ciclo-Otto. Okay? Nessa planta a gente tem a área de manufatura, tem o nosso time de vendas, tem o time de pós-vendas e tem o time de remanufatura também. A gente faz a remanufatura da grande maioria dos turbos, a não ser os turbos de geometria variável, que eu também vou falar para vocês aqui hoje.
Tá? Os turbos de geometria variável normalmente são remanufaturados nos Estados Unidos, por causa de volume. Tá? Então, os clientes que a gente tem, vocês podem ver que são muitos, desde a parte automotiva, industrial, até geradores. Então, se vocês não encontraram alguma marca aí, ela deve estar representada por uma outra maior, né? Então, a gente tem uma linha grande de produtos. Se não tem aqui no Brasil também, esses clientes são globais. Então, algumas pessoas já me perguntaram, aqui no Brasil vocês não fornecem para John Deere. Ok, mas globalmente, fora do Brasil, a gente fornece. Tá? E aplicações, como eu comentei, a gente fornece para motores ciclo diesel. Então, a gente tem desde motores marítimos, motores industriais, geradores, veículos leves, como essa picape da Ford, até veículos industriais, como essa retroescavadeira, ônibus e assim por diante. E aí, falando da nova linha de montagem, a linha de montagem de turbos pesados. Então, a linha de turbos médios e leves, ela é uma linha bem compacta, ela tem capacidade, como eu comentei, de 105 mil turbos ano. A cada hora a gente produz cerca de 20 turbos, ou 159 turbos em um turno. São 6 estágios nessa linha. E ela existe desde 2009. Ela pode fabricar cerca de 200 números de turbos diferentes. Tá? 6 estágios full assembly. Quer dizer o quê? Eu monto todos os tipos de turbo, todos esses 200 part numbers do começo ao fim. Vocês vão ver por que eu estou falando isso quando eu começar a explicar da linha pesada. Então ela tem uma capacidade um pouco menor, de 44 mil turbos ano, ou 8 turbos por hora, ou 67 turbos no primeiro turno. E aqui eu tenho 6 estágios, só que é top and tail, ou seja, eu monto esses turbos como se fosse um Lego. Então eu tenho o conjunto central, a carcaça compressora e a carcaça de turbina. O conjunto central já vem montado nesse caso. E eu só monto os 3 componentes. Tá? E essa linha ela iniciou esse ano, porém ela vai começar a produzir turbos a partir do ano que vem. Quando eu falo turbos pesados, esses HX50, HX55 são para veículos Scania, Volvo, Iveco, veículos normalmente de 10 a 13 litros de motor. Tá? Então aí foram a parte de desenvolvimento, então foi feito um investimento de mais de 600 mil dólares. Essa linha é um benchmarking, ou seja, ela é produto de análise para os outros times de turbos da Hosset Global, ou seja, ela é uma referência dentre as linhas de turbos pesados. Então, antes dessa linha nascer, os turbos pesados que a gente tem hoje nos Scania, nos Volvo, eles eram produzidos somente na China e na Inglaterra. Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar a ter turbos produzidos aqui no Brasil também para esses tamanhos de veículo. E a gente teve um trabalho integrado com a manufatura. Então, aí são as fases de desenvolvimento. Então, foi feito primeiro um mock-up, ou seja, montaram a linha, fizeram um protótipo dessa linha com equipamentos em papelão. Depois foi feito o projeto 3D e 2D. Aí foi feita a construção dessa linha no fornecedor, onde fabricou ela, e depois foi feita a instalação na Cummins. Então a linha ela é constituída de 3 estágios de montagem, um de orientação para verificar a posição das carcaças, um de medição e testes e um de identificação e embalagem. Então é simples olhando assim, porém essa linha é uma linha que tem bastante itens para segurar a qualidade com nível de falha mais próximo do zero possível. Então, cada estágio da linha tem um processo autoexplicativo para o montador, para que o montador veja de maneira 3D como que é feita essa montagem. O fluxo é de uma peça por vez, não é necessário fazer um setup, e em 14 minutos a peça atravessa a linha inteira. Tá? E o sistema de manufatura é manufatura enxuta, ou seja, eu só produzo aquilo que eu realmente preciso. Então ela tem integração com sistemas Oracle, supervisão remota, ela tem os conceitos mais avançados
de linha de montagem para garantir que a linha produza turbos com o menor índice de falhas possível. Parte de segurança, tanto para o montador quanto para o operador, né, da linha de montagem, com baixo nível de ruído, ergonomia e, como eu comentei com vocês, alto índice de qualidade. Então, tudo que existe de mais avançado no mercado hoje para garantir que a qualidade do produto seja a maior possível foi colocado nessa linha. Por isso que ela é referência para todas as outras linhas da Hostet no mundo todo. Então ela tem um braço robótico para fazer medição, rígido controle de processo, leitores de data matrix. Então ela tem uma série de itens que vão proteger vocês quando forem comprar um turbo, vão saber que esse turbo vai ser o melhor possível. E aí é o time que fez a introdução da linha, né? Teve integração com todas as áreas dentro da fábrica. E aí, falando da parte de tecnologias que a gente tem, o Juliato já explicou muito bem aqui o funcionamento. Então, independente da montadora de turbos, da fabricante de turbos, o funcionamento é o mesmo. Então, seja Borg-Warner, seja Hostet, seja Garrett, ou seja qualquer outro que vocês conhecem, o funcionamento é igual. O que vai mudar é alguma concepção. Então, esse é o turbo de geometria variável que a Hostet fabrica. Então, ela tem uma concepção um pouco diferente do que o concorrente mostrou. Então, ela tem uma menor quantidade de componentes móveis. É uma patente da Hostet, né? Foi criado pelos engenheiros da Hostet. Então, como eu comentei, quanto menor a quantidade de componentes móveis, menor a probabilidade de desgaste. Então, provavelmente você vai conseguir ter uma durabilidade maior. Capacidade de diagnóstico. Então, existem dois tipos de turbo de geometria variável. Esse que tem o atuador eletrônico, que é o que vocês podem ver na parte central da carcaça. Esse atuador eletrônico ele é conectado com a central eletrônica do motor e ele vai fazer com que esse anel deslizante, que a gente está vendo a parte traseira dele em verde aí, ele se movimente para fechar ou abrir a área de passagem dos gases. Né? Ele vai funcionar como se fosse uma mangueira de jardim. Então, se a gente aperta a mangueira, a água sai com mais velocidade, certo? Então, ele vai fazer a mesma coisa. Se ele fechar o sistema, normalmente o gás vai passar com mais velocidade, fazendo com que o rotor gire mais rápido. Então, ele vai fazer com que isso se movimente de acordo com a necessidade do motor. Tá? A central eletrônica do motor que vai mandar ele se movimentar. E com isso, como que ela vai receber a informação? Esse turbo, na carcaça central dele, ele tem um sensor de velocidade. E esse sensor de velocidade também está conectado à central eletrônica do motor. Tá? Então, normalmente, quando você está acelerando, a sua central eletrônica vai falar para o turbo: turbo, que velocidade você está? Aí o sensor de rotação vai falar: estou a 50.000 RPMs. Eu preciso acelerar. Então, ele vai pedir para o atuador se movimentar, fazendo com que o sistema feche. E aí o rotor vai ganhar mais velocidade. Tá? Esse é o sistema de geometria variável com atuador eletrônico. E nós também temos o atuador pneumático. Só que ele não vai receber o ar da carcaça compressora, e sim do mesmo sistema de freios do motor. Tá? Então ele tem uma válvula PWM que vai receber um sinal elétrico da central eletrônica que vai abrir a passagem de ar para mandar a quantidade de ar necessária para esse atuador, fazendo com que o sistema de geometria variável se movimente também. Tá? Falando do eletrônico de novo, eu tenho como fazer diagnósticos. Então, tem uma ferramenta Hostet que a gente chama de e-tool, que a gente consegue, conectando no chicote do atuador, fazer com que o turbo se movimente e consegue saber se esse turbo está tendo algum travamento, qual foi a temperatura que o atuador trabalhou. Então, eu consigo ter uma série de testes qualitativos, passa, não passa, que eu consigo dizer se esse turbo está em bom funcionamento ou não. Então, como eu comentei, tem atuadores pneumáticos ou eletrônicos. E hoje, aqui no mercado nacional, a gente já tem esses veículos. Então, o da Volkswagen, que é o Constellation, ele tem o turbo de geometria variável com atuador eletrônico. E os outros dois, que é o 420 da Ford, que tem o motor Cursor 10 da FPT,
ele tem um turbo com atuador pneumático. E o Iveco Highway 560 HP também ele tem o atuador pneumático. E falando do duplo estágio, também o funcionamento é similar ao que o Juliato explicou. Ele, nesse caso, ele pode ser, eu consigo trocar só o turbo de alta pressão, que é o menor, ou o turbo de baixa pressão. Eu posso desmontar somente um, eu não preciso tirar os dois. Algumas pessoas acham isso difícil, eu imagino que em alguns casos seja mesmo, mas nesse caso dá para desmontar somente um deles e trocar um deles. Eu não preciso trocar os dois se for necessário uma manutenção. Então, boa resposta transiente, né? Como o Juliato explicou, é um turbo que ele vai fornecer alta potência, por ser 2 turbos, e a alta resposta, alta aceleração, maior durabilidade, né? É um turbo que ele é confiável. Então, ele hoje já está na Volkswagen, é um turbo que a Volkswagen tem como referência também. E o conceito de downsizing. Então, o primeiro turbo que a primeira duplo estágio que a gente aplicou foi no Delivery 160 HP. E hoje o novo Delivery, quem teve a oportunidade de ir na Fenatran ver, ele também já tem com o motor Cummins ISF 3.8. Ele vai ter um duplo estágio com o conceito de downsizing. Então, o turbo duplo estágio antes ele tinha um HX27 e um HE300. E no novo Delivery ele tem um HE200 e um HE250. Então, ele é menor e provê uma potência maior ainda para o motor. Tá? Muito obrigado. Pessoal, obrigado a todos. E agora a gente vai fazer o encerramento com a apresentação do professor Fernando Landulfo, professor universitário e consultor técnico também das revistas Carros e Revista Mecânico. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, obrigado por permanecerem. Vamos conversar um pouquinho a respeito de falhas. É a nossa rotina, né? O mecânico trata de falhas, consertos. Então vamos ver o que é o nosso dia a dia a respeito do turboalimentador. Eu vou me ater rapidamente nesse primeiro slide, porque os nossos 2 colegas já falaram bastante a respeito disso, só para a gente lembrar qual é a função do turboalimentador. A função do turboalimentador é provocar a chamada indução forçada. O que é isso? É jogar o ar para dentro do motor com uma pressão positiva. E o que eu ganho com isso? Você consegue aumentar a vazão em massa de ar para dentro do motor. E a partir do momento que você tem uma maior vazão em massa dentro do motor, você consegue colocar também mais combustível junto com essa massa de ar. Ou seja, nós estamos aumentando a quantidade de mistura para dentro desse motor. E qual é a vantagem? Ora, eu consigo tirar mais potência por cada litro de motor, a chamada potência específica do motor. Eu consigo tirar mais do mesmo volume. Sem isso, jamais os motores downsizing, que hoje estão em moda, seriam viabilizados. São motores de baixa litragem, de baixo volume, mas que obtém-se de onde se obtém-se potências relativamente elevadas. Também não seriam possíveis hoje as reduções de emissões que nós conseguimos tirar dos motores de combustão interna dessas últimas gerações, além da redução de consumo. Tá? Muito bem. Aqui nós temos aqui o princípio de funcionamento dos turbos. Eu não vou me ater a isso, porque os nossos 2 colegas já falaram a respeito disso. Então nós temos aí a carcaça fria, a carcaça quente, a carcaça fria, a carcaça em azul, é a carcaça do compressor, que tem como função admitir o ar atmosférico ou de um outro turbo, no caso do sistema de duplo estágio, aumentar a pressão desse ar e mandar para o sistema de admissão do motor. Já o sistema da carcaça quente, que é o sistema da turbina, né? Ela é impulsionada pelos gases de escapamento. E nós temos aquela região intermediária, que é a região do eixo comum, que é aonde se faz a união das duas rodas paletadas, né? A roda de pás do compressor com a roda de pás da turbina. Uma região bastante crítica, por sinal, com relação à manutenção. Tá? Aqui, aquela mesma ilustração mostrando o wastegate, que é também conhecido como válvula de alívio.
também um lugar onde nós costumamos ter problemas. O mancal de deslizamento, geralmente onde ocorrem as falhas por falha de lubrificação. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. E as novas gerações que substituíram aquelas buchas de deslizamento flutuante por rolamentos. É mais eficiente? Com certeza é mais eficiente, só que tem um problema, requer mais cuidados. Requer mais cuidados principalmente no que diz respeito à lubrificação e temperatura de trabalho desses turboalimentadores. Muito bem, então vamos trabalhar com a nossa problemática. Maiores queixas que nós temos dentro da oficina com relação ao turboalimentador: baixa durabilidade e alto custo de manutenção. É isso que o cliente sempre se queixa para a gente. O cliente, dono de carro turbo, ele entra dentro da oficina para se queixar. O turbo não dura, o custo de manutenção é o famoso tá caro. Bom, mas por que esses dispositivos, que são relativamente simples, estão dando, às vezes, né, dão tanta dor de cabeça para a gente? Bom, em primeiro lugar, será que o turbo é realmente o grande vilão da história? Será que o veículo chegou na nossa oficina com um sintoma, um determinado sintoma? Será que esse sintoma é gerado realmente pelo turbo? Será que é ele o vilão? Será que o defeito não está vindo de outro lugar? Muitos sintomas são atribuídos realmente ao turbo. Alguns, com absoluta certeza, eles são originários do turbo. Outros não. Tá? Aí o que acontece? A gente vai, pega, troca o turbo, põe um novinho. No dia seguinte o cliente volta. O mesmo sintoma. Ou ele volta na semana seguinte. Não adiantou nada. Pô, que turbo porcaria. Você mandou recondicionar num lugar ruim. Ou essa marca de turbo não presta. Não, o problema é que não era o turbo. Quem estava gerando o sintoma era outra coisa. Então, antes de pôr a culpa no turbo, antes da gente jogar pedra no turbo, vamos ter certeza, tá, que o motor recebe a quantidade de combustível apropriada. Vamos ver se a pressão e a vazão de alimentação do sistema estão em ordem. Vamos ver se os injetores estão funcionando adequadamente, se eles estão equalizados, se eles estão com a vazão certa, tanto no sistema direto como no sistema indireto. Se for um carro carburado, esse carburador está equalizado, esse carburador está ajustado corretamente, o volume da bomba de injeção está certinho, o Venturi é o apropriado, os giglês são os certos. Está entrando combustível para esse motor? Será que o motor não está com falta de potência ou está detonando porque está com mistura pobre? Outra coisa importante, o turbo está gerando pressão. Essa pressão está chegando na admissão ou está sendo perdida em algum vazamento no coletor? Ah, mas daí dá para ouvir. Tem gente que ouve, tem gente que não ouve. Por quê? Porque botou um escapamento daqueles esportivos, o escapamento faz mais barulho do que o vazamento do turbo, daí o vazamento da admissão, daí não ouve. Então o turbo está funcionando, mas o ar comprimido está indo embora por um vazamento. Outra coisa, né? Válvula de prioridade. É aquela válvula que o pessoal põe ali na admissão, que faz aquele barulhinho que a garotada gosta de ouvir, para aliviar a pressão da admissão quando tira-se o pé do acelerador, a borboleta fecha. Essa válvula de prioridade não está vazando, não? O turbo gera pressão e a pressão, em vez de ir para a admissão, é descarregada por um pequeno vazamento na válvula de prioridade. Outra coisa, essa válvula de prioridade é a certa do veículo? Tá ajustada certinha? Tá bem mantida? Tá vedando? Outra coisa, né? O motor não está muito quente? Lembre-se que os sistemas de alimentação gerenciados eletronicamente tendem a jogar a mistura para baixo, tendem a empobrecer a mistura à medida que a temperatura vai subindo, justamente para poupar o motor, para evitar que ele entre em superaquecimento. O motor tem válvula regulável? As válvulas estão reguladas? Não lembra, né? Não sei. Ah, o motor não tem válvula regulável, perdão. Tucho hidráulico? Ótimo. E o lubrificante desses tuchos hidráulicos? Tucho hidráulico precisa de pressão de óleo.
Se o lubrificante está perdendo viscosidade com o aumento da temperatura, a pressão no sistema cai. Caiu a pressão no sistema, o que acontece com o tucho hidráulico? Não funciona mais. Ou não funciona direito. O que acontece com o rendimento do motor? Vai lá para baixo. E novamente o turbo é que leva a culpa. Tá? Que mais? Pressão de óleo está correta? Se a pressão de óleo não está correta, o tucho hidráulico não funciona direito. Se for um motor com variador de fase no comando de admissão ou de escapamento, nos dois comandos, não tem pressão de óleo, a variação de fase não funciona direito. Novamente o turbo leva a culpa. Por quê? Porque colocou-se um óleo, um lubrificante não adequado. Ou porque o motor já está velhinho, a bomba de óleo já não está gerando aquilo que devia, e o resto é consequência, né? E o lubrificante é o adequado? Ele tem estabilidade de viscosidade suficiente para atender o motor turboalimentado? Ou é um lubrificante de categoria inferior, cujos aditivos aumentadores de índice de viscosidade, não é aumentador de viscosidade, é de índice de viscosidade, que é aquela propriedade que mantém a viscosidade do lubrificante constante com a variação de temperatura. Será que esse lubrificante está mantendo a viscosidade estável? Porque se não estiver, a viscosidade vai cair, a pressão do sistema vai cair, e aí o que vai acontecer? Tucho hidráulico não funciona direito, variador de fase não funciona direito, e a própria lubrificação do motor também vai ficar prejudicada. Tá? O motor tem problema mecânico? Compressão está em ordem? O enquadramento mecânico dos comandos está correto? Não está com um dentinho fora, um antes, um depois? O comando não está gasto, o comando não está comido? Não estou com vazamento nas válvulas, não tenho válvula queimada? Tudo isso são coisas que precisam ser investigadas antes de se colocar a culpa no turboalimentador. Tá? O sistema de gerenciamento eletrônico do motor está em ordem? Está funcionando adequadamente? Ah, mas não está acendendo a lâmpada de advertência. É necessário acender a lâmpada de advertência para que o sistema não esteja funcionando direito? Existem muitos defeitos que não excitam o sistema de autodiagnóstico. Nós sabemos disso. Nossa vivência de oficina diz isso para a gente. Nem sempre o sistema de autodiagnóstico dispara o alarme com relação a algum defeito, mas o defeito está ocorrendo. Porque ele é muito sutil. Mas é o suficiente para causar um sintoma no motor. E para terminar, né, o último sintoma, o último causador, o último fator gerador de sintomas, o catalisador está em ordem, não está entupido não. O abafador também não está entupido. Se o gás não sai, o motor não funciona bem. Então são uma série de fatores aí que geram sintomas, mas que geralmente não são observados corretamente ou não são observados totalmente e que levam ao quê? A se culpar o turboalimentador. Tá? Muito bem, eliminadas as possibilidades de defeito mecânico do motor, é hora de examinar realmente o superalimentador. Primeira coisa, o turbo é o correto? A aplicação está certa? Ou alguém instalou um turbo que não devia nesse motor, de um outro modelo de veículo, de uma outra aplicação, e ninguém prestou atenção? Tá? As pressões geradas pelo sistema estão de acordo? Alguém mediu? For-se lá conferir se a pressão no sistema de admissão é aquela? Precisa medir, né? Precisa verificar. Ah, não está correto. Perfeito. Se não está correta a pressão, qual será o motivo? A carcaça não está arranhada dentro? A carcaça da admissão não está arranhada dentro? A carcaça fria não está toda comida por dentro? Será que não entrou impureza lá dentro? E aumentou as folgas internas, o que joga a taxa de compressão do turbo lá para baixo? As folgas entre palheta e carcaça são as recomendadas? Será que nós examinamos isso? A wastegate está vedando ou ela está vazando? Se a wastegate vaza, o gás, em vez de ir para a roda da turbina, sai pelo escapamento. O turbo não gira. Se o turbo não gira, não gera pressão. O eixo do turbo está com folgas excessivas, folgas radiais, fazendo com que o conjunto rotativo
balance dentro da carcaça? Será que não existe vazamento interno de lubrificante dentro do turbo? Está fazendo o motor consumir óleo. O óleo não está vindo dos anéis, não. O óleo está passando pelo turbo, cujas vedações internas foram embora. E por último, será que existe lubrificação adequada do turbo? O turbo não está durando, mas ele está sendo lubrificado? Está chegando óleo na quantidade certa na alimentação do turbo? O tubo de retorno que volta para o motor não está obstruído? Ou seja, o óleo chega e fica parado lá dentro. O óleo que está parado lá dentro superaquece. Não tem fluxo. Se não tem fluxo, não tem lubrificação. Então são alguns detalhes extremamente importantes que a gente tem que observar. Determinada a falha, né? A falha do turbo. Então temos que trocar. Então vamos trocar, vamos pôr um novo. Ou vamos botar um recondicionado por gente que sabe o que está fazendo. Como é que a gente vai garantir que esse novo turbo vai ter uma vida longa, como deveria ter? Ora, primeiro, não faça adaptações, faça a aplicação correta. Em primeiro lugar. Segundo, não mexa nas pressões, principalmente na regulagem da válvula wastegate. Não mexa naquilo que a fábrica regulou. Você vai pôr o sistema em overload, em sobrecarga. Aí a vida útil dele vai embora. Ou seja, não faça o turboalimentador gerar pressões ou girar em velocidades maiores do que aquelas que ele foi fabricado. Olha o que acontece com o overspeed. Turbo que girou mais rápido do que deveria. Arrebentou toda a roda do compressor. Não há lubrificação que aguente girar numa certa velocidade ou ele perde o balanceamento. Aí o que acontece? O que é isso daqui? Falha de lubrificação. Isso é formação de coque. Ué, o que é coque? Coque é aquele carvão que os nossos colegas aqui citaram, que forma-se dentro dos mancais quando o óleo superaquece. Ué, o óleo superaqueceu por quê? Ou porque não está com um fluxo adequado, o óleo entra, mas não sai. Ou eu não utilizei um lubrificante adequado às temperaturas de trabalho. Ou o sistema de refrigeração à água, desses turbos mais modernos, que tem refrigeração à água, os canais estão entupidos. Não está entrando água. Se não entrar água, superaquece os mancais. Superaqueceu os mancais, está aí o resultado, formação de coque. Mais uma. Tá? Entrada de corpos estranhos. Está aí o que vai acontecer. Impurezas finas que vão desgastar ou impurezas de maior tamanho que vão destruir, literalmente, a carcaça fria e a roda dentada. Tá ok? Aqui eu vou mostrar mais algumas falhas rapidamente, principalmente as geradas por falta de lubrificação, onde nós vamos destruir os rolamentos ou vamos destruir as buchas flutuantes. Óleo inadequado, baixa pressão de óleo, falta de circulação de óleo. São sempre essas as causas da falta de lubrificação no sistema. Ou a contaminação do óleo. Seja contaminação por combustível, seja contaminação por impurezas. Impurezas vindas da onde? Do ar atmosférico. Filtro de ar inadequado. A sujeira entra, passa para dentro do turbo, passa para dentro do motor, vai parar onde? Vai parar no óleo lubrificante. E o óleo lubrificante fica contaminado com partículas abrasivas. O resultado é esse que vocês estão vendo aí. O óleo lubrificante, em vez de lubrificar, ele vira um abrasivo. Tá ok? E outra, né, para terminar. O Nakari está me olhando com uma cara e está querendo me matar já. Não tente consertar aquilo que a gente não sabe consertar. Manda para um especialista. Às vezes a gente quer ajudar o cliente, a gente quer fazer dentro de casa alguma coisa para diminuir custo, para ajudar o cliente, e a gente acaba quebrando a cara. Manda para o especialista. Esse pessoal sabe o que fazer com o turboalimentador. E, sobretudo, vamos instruir o nosso cliente a usar corretamente o motor turboalimentado. Ligar de forma correta, usar o motor de forma correta e, sobretudo, desligar o motor de forma correta, colocando sempre lubrificante
adequado ao motor dele, não economizar no lubrificante e trocar esse óleo na hora certa. Lembrando, carro que anda somente em cidade, uso severo, os períodos devem ser reduzidos sempre pela metade. Tá ok? Bom, era esse o recado que eu tinha que dar. Obrigado pela sua paciência e pela sua assistência. Um pouquinho a gente tem espaço para 3 perguntas para o pessoal. Aí quem quiser fazer uma pergunta, por favor, levanta a mão que a gente leva o microfone. Por favor. Ali o rapaz de azul. Aí, por favor, se apresenta, fala a cidade de onde você é, a sua profissão, tá ok? E direciona a pergunta. Boa tarde, eu sou Rafael de Santo André, mecânico. Gostaria de perguntar para o professor. Ele falou sobre lubrificação. Em carros montados turbo, que você adapta a turbina, vamos falar o português claro. O que você recomendaria de óleo lubrificante? É comum usar 20-40, 20-50, mais de viscosidade. Bom, vamos colocar da seguinte forma. Se você adaptou o turboalimentador, o único corpo estranho no conjunto é o turboalimentador. Então, com relação às folgas internas do motor, não há modificação. Seria interessante consultar o fabricante do turboalimentador com relação à faixa de viscosidade do óleo. Eu acho mais crítico não a faixa de viscosidade do óleo, mas sim a sua aditivação, ou seja, a sua categoria API e o tipo de base a ser utilizado, uma base sintética e não uma base mineral. Quanto mais aditivado for esse óleo, maior a chance de ele proporcionar uma boa lubrificação. E, sobretudo, respeitar o período de troca. Tá? Não sei se eu te ajudei com relação a isso. Não, ajudou sim. Obrigado. Obrigado. Mais uma pergunta? Aqui pro rapaz. Por favor, se apresenta, fala de onde é. Boa tarde, eu sou de Campinas. Meu nome é Carlos, eu também trabalho com oficina. Eu queria saber qual é a diferença conceitual entre o turbo Otto e o turbo diesel, porque eu tenho a impressão que eles são muito semelhantes. E eu não sei exatamente qual é a diferença prática entre os dois, qual é a diferença de conceito entre o turbo do ciclo Otto e o turbo do ciclo diesel. Você quer direcionar a pergunta a algum deles? Não, tanto faz. Quem se sentir mais confortável. Eu vou falar, mas eu acredito que também o Juliato pode falar um pouquinho mais, que ele produz para os dois. No caso do ciclo Otto, normalmente as temperaturas de gás de escape são maiores. Tanto que quando o Juliato mostrou a apresentação, você viu que a temperatura máxima que a carcaça de turbina suporta é 900 graus. Falando de ciclo diesel, as temperaturas são um pouco mais baixas. Então, por exemplo, para os turbos Roset, que são feitos só para diesel, a carcaça de turbina suporta no máximo 760 graus. Então, se eu pegar um turbo Roset e aplicar no motor ciclo Otto, pode ser que eu tenha problemas térmicos na carcaça de turbina. É um exemplo, entendeu? Mas eles são feitos, assim, o conceito em si é praticamente o mesmo. A diferença é que os materiais têm que ser um pouco diferentes. Tá, então o funcionamento dele é exatamente igual. Exatamente. Tanto a parte igual. de alívio de pressão, wastegate, tudo isso vai ser exatamente igual. Sim. A diferença é a composição dos materiais para resistir à temperatura da aplicação, tanto do ciclo Otto quanto do ciclo diesel. Sim. Legal, obrigado. Você tem alguma coisa para acrescentar, Julia? Bom, basicamente, onde muda muito é o material da carcaça da turbina. E quando você tem o ciclo Otto, existe hoje um cuidado muito grande dos fabricantes, nós e o nosso concorrente no mercado de ciclo Otto, que é com a contaminação de óleo lubrificante, que complementa o que o professor falou na pergunta anterior. Nós não temos um ciclo Otto só gasolina, que é muito tranquilo para o óleo lubrificante. Nós temos um flex, e a contaminação de óleo lubrificante no veículo flex, no motor flex,
ela é mais problemática do que propriamente a questão só da temperatura de turbina. Tá? Então, para nós, a grande preocupação que houve aqui quando essa introdução de veículo de turbo em motores flex, porque você nunca está trabalhando com a mistura 100% álcool, 100% gasolina. Se fosse isso, é fácil você direcionar. Você está trabalhando hora com álcool, hora com gasolina, hora meio a meio. Então, essa foi a grande preocupação que as engenharias das fábricas tiveram com a questão do material, suportar aí a contaminação do óleo lubrificante, principalmente a formação de verniz, né, do óleo, porque isso acaba prejudicando e degenera o óleo lubrificante muito rápido. E com isso o turbo perde a lubrificação. Perdeu a lubrificação, carboniza e aí vai desgaste assim, muito acentuado. Né? Logicamente, quando a gente trabalha com motor diesel, a gente trabalha com pressões de alimentação mais altas. Então aí, nesse caso, a gente precisa de materiais no rotor do compressor mais resistentes do que no ciclo Otto. O ciclo Otto, basicamente, é o rotor de alumínio fundido. Alguns casos específicos aí com alumínio fresado é suficiente. O motor diesel ele já é mais necessário material mais resistente aí para quando você tem alta carga de alimentação dos motores. Ok? Mas basicamente, construtivamente, os turbos são iguais. Legal, obrigado. Ok. Gente, uma última pergunta. Por favor, se apresenta, fala de onde é. Meu nome é Mário, sou aqui de São Paulo. Já trabalho com motor há 40 anos. Sou retificador e montador de motor. Eu vou fazer uma pergunta. Eu trabalho muito com motor Cummins. Todas as vezes que eu for fazer um motor, praticamente eu troco turbina. Eu não aproveito nada. E prefiro mais colocar a turbina original. Eu não sou a favor de turbina recuperada. O que você me aconselha nisso aí? Se eu estou certo ou estou errado se usar? Porque ninguém até hoje eu pergunto, não, a turbina recuperada é de boa qualidade, eu não confio. Eu prefiro colocar a original. O que você me explica sobre isso? Prazer. Bom, depende muito de onde foi recuperada a sua turbina. Se a turbina é recuperada na fábrica, o que eu posso te dizer é que a garantia que a gente dá é de 1 ano, a mesma de um turbo novo, e normalmente o processo que é feito para a recuperação dessas turbinas é bastante rigoroso. Então eles trocam, os componentes internos são todos novos. O que se aproveita normalmente ou é os rotores e as carcaças, e em alguns casos se troca até os rotores. Tá? Então, a turbina recuperada da fábrica, eu consigo te dizer que ela vai ter uma durabilidade igual ou similar à da turbina original. Tá? Agora, eu já sei, né, assim como eu creio que meus colegas aqui sabem também, que existem outros lugares que recuperam turbinas também. Aí eu já não sei te dizer se eles têm acesso, muito provavelmente não. Então, eles colocam, né, componentes diferentes do que os originais. Aí eu já não sei te dizer se a durabilidade seria tão boa. Tá? Então, por exemplo, num turbo Hosset, que é o que é aplicado nos motores Cummins, a turbina recuperada, você vai ver na plaqueta de dados na carcaça compressora, ela vai ter no número, depois do número dela vai ter um RX, um RA ou um RB. Se tiver com essa nomenclatura, é uma turbina recuperada na fábrica. Se não, aí eu já não recomendaria utilizar. Muito obrigado. Eu continuo trabalhando com a peça original, que vocês são mais garantidos. Obrigado. Sem problema. Pessoal, muito obrigado a presença de vocês.